Nos últimos dias, as forças armadas ucranianas têm alcançado sucessos históricos dentro do território russo. Após a remoção das restrições dos Estados Unidos sobre os mísseis ATACMS, os ucranianos atacaram a cidade russa de Bryansk e agora miraram em Kursk, uma das frentes mais intensas da guerra, com mísseis de longo alcance Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido. Esta operação ofensiva, que pode mudar o rumo da guerra, gerou grande preocupação tanto na Rússia quanto na Coreia do Norte, que apoia Putin. Foi a primeira vez que soldados norte-coreanos inexperientes, incluindo generais de alto escalão que foram lutar pela Rússia, enfrentaram um ataque tão feroz e violento. Antes de entrarmos em detalhes completos sobre este ataque crítico, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e curtir nosso conteúdo para ficar por dentro de tudo. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto no que os ucranianos fizeram com os mísseis Storm Shadow que receberam do Reino Unido. Como mencionamos, o exército ucraniano usou mísseis Storm Shadow fabricados no Reino Unido para atacar um reduto de generais norte-coreanos na região de Kursk, na Rússia. O principal alvo dentro da sede russa seria uma sala de controle. Há também relatos de que havia um centro de comunicações no local. Provavelmente este não é um centro de comunicações comum. O bunker serve como uma grande instalação militar, incluindo um centro de comando subterrâneo. Os ucranianos parecem ter escolhido especificamente essa instalação militar com seus mísseis Storm Shadow. Os destroços de 15 explosões na área mostram claramente o impacto dos ataques. Afirma-se que um total de 12 mísseis foi usado nesta operação de ataque organizada pelos ucranianos. Este é um recorde. Esta é a primeira vez, desde que os ucranianos atacaram Bryansk com mísseis ATACMS na terça-feira passada, que tantos mísseis de longo alcance ocidentais atingem uma região russa novamente. Por outro lado, este ataque tem um custo muito alto para a Ucrânia. O custo deste ataque ao bunker de Kursk, que abrigava generais norte-coreanos, é estimado em cerca de 24 milhões de dólares. Os ucranianos arriscaram um custo tão alto para minar o relacionamento entre Moscou e Pyongyang e para evitar uma operação de defesa militar russa e contra-ofensiva em Kursk. Esta ofensiva colocou o líder norte-coreano Kim Jong e seus generais em modo de depressão. Mesmo antes de a Rússia se recuperar do choque de ter sido alvo dos mísseis ATACMS ucranianos em Bryansk, agora ela precisa lidar com as consequências da destruição de Kursk pelos mísseis Storm Shadow. Em particular, a vila de Marino teria sofrido os maiores danos. Vídeos da localidade revelam essa situação. O fato de a Rússia não ter como reagir, de nem os mísseis ATACMS, nem os Storm Shadow conseguirem pará-los, é um problema sério para Putin. O ataque a Bryansk e, em seguida, a Kursk com mísseis ocidentais de longo alcance indica que os sistemas de defesa aérea da Rússia estão se tornando cada vez mais imprevisíveis. Estamos falando de interceptadores como o S-400, S-300, Pantsir e Buk. Ao conquistar uma segunda vitória após os ATACMS, os ucranianos provaram que esses sistemas de defesa aérea são inadequados para a Rússia. Claro, vale a pena mencionar a eficácia dos mísseis Storm Shadow usados no mais recente ataque ucraniano em Kursk. Quase idênticos a esses mísseis estão os Scalps que a França forneceu à Ucrânia. Ambos são mísseis de longo alcance desenvolvidos conjuntamente pelo Reino Unido e pela França, projetados para atacar alvos fixos, incluindo locais bem protegidos como bunkers em condições climáticas adversas e a qualquer hora do dia. Eles foram desenvolvidos no final dos anos 990 e início dos anos 2000, principalmente para uso pela Força Aérea Real do Reino Unido e pela Força Aérea Francesa. Os mísseis, também conhecidos como Armée de l'Air, são caracterizados pela sua capacidade de atingir alvos fixos e blindados com extrema precisão, utilizando uma poderosa ogiva tandem e um sistema de orientação avançado baseado em uma combinação de GPS e dados de referência do terreno para alcançar o alvo, mesmo em condições climáticas ruins. O míssil tem um alcance de aproximadamente 560 quilômetros.
mantendo a aeronave de lançamento a uma distância segura da área do alvo e suas defesas. Esses mísseis também podem ser lançados de várias plataformas aéreas, incluindo o Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, Tornado GR4, Mirage 2000 e Rafale. O envio de caças Mirage 2000 da França para a Ucrânia expandirá o uso dos mísseis Storm Shadow e Scalp. Desde o seu envio, esses mísseis têm sido utilizados em várias zonas de guerra, incluindo a guerra do Iraque e a intervenção militar na Líbia, confirmando sua utilidade e eficácia no campo de batalha moderno. Os ucranianos agora estão prontos para dominar o uso desses comprovados mísseis Storm Shadow e Scalp contra a Rússia. Com os mísseis Storm Shadow e Scalp, os ucranianos devem primeiro atacar centros de comando, controle e comunicação russos, aeroportos, portos e usinas de energia. Eles também poderiam usar esses mísseis para atingir instalações de gestão e armazenamento de munições russas, navios de superfície e submarinos no porto, pontes e outros alvos estratégicos de alto valor. Há um grande receio do Kremlin devido a essa situação. Impulsionados por um motor turbojato microturbo TRI 6030 a Mach 0,8, esses mísseis estão entre as maiores ameaças para Kursk e a Crimeia. Já com o ataque mais recente, os mísseis Storm Shadow provaram o quão perigosos eles são para Kursk. Embora os russos já estejam acostumados com esses mísseis, esta foi a primeira vez que soldados norte-coreanos inexperientes tiveram que enfrentá-los. De acordo com especialistas em guerra, os soldados norte-coreanos lutando pela Rússia são ou o apoio necessário para fazer um grande avanço na Ucrânia, ou carne de canhão. Por enquanto, a segunda opção parece ser mais favorável para os soldados norte-coreanos. As tropas norte-coreanas não participaram de uma guerra de grande escala desde o início dos anos 1950, quando um conflito de 3 anos entre o norte e o sul terminou em uma trégua instável, mas não em um tratado de paz. Isso é visto como uma consequência do erro de cálculo de Putin ao invadir a Ucrânia. Em outras palavras, não importa quantas tropas norte-coreanas venham lutar na Ucrânia. O fato de ser esta a primeira vez em muito tempo que elas estão envolvidas em uma guerra real torna a quantidade menos importante e a qualidade mais relevante. Ainda assim, a Rússia está ansiosa para levar muitas mais tropas norte-coreanas à linha de frente. Se a aliança entre Pyongyang e Moscou continuar a se aprofundar, a Coreia do Norte poderia enviar até 100 mil tropas para ajudar a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Especialistas enfatizam que o apoio militar em tal escala, se concretizar, provavelmente ocorrerá em lotes, com a rotação de tropas ao longo do tempo, em vez de uma única implantação. Mesmo em grupos, o envio de mais tropas norte-coreanas para o campo de batalha, em apoio à Rússia, não é visto como aceitável. O embaixador da Ucrânia na Coreia do Sul fez uma avaliação semelhante no início deste mês. Dmitry Ponomarenko disse que Kiev espera que até 15 mil soldados norte-coreanos sejam rotacionados a cada poucos meses para lutar na região de Kursk, na Rússia e possivelmente no leste da Ucrânia ocupado. Ponomarenko citou sinais de que tropas adicionais da Coreia do Norte poderiam chegar mais tarde, totalizando até 100 mil. Há, claro, uma razão fundamental pela qual a Coreia do Norte provavelmente enviará quase 100 mil de suas tropas para lutar pela Rússia. A Coreia do Sul acredita que a Coreia do Norte provavelmente exigirá uma transferência de tecnologia de ponta da Rússia, incluindo tecnologias relacionadas a armas nucleares táticas, mísseis balísticos intercontinentais, satélites de reconhecimento e submarinos com mísseis balísticos. Parece que tal acordo está nos interesses de ambos os países. Na verdade, Pyongyang colocou mais de dezenas de milhares de tropas norte-coreanas à disposição de Putin para obter esses suprimentos e tecnologias da Rússia. Além da mão de obra, a Coreia do Norte também enviou milhões de projéteis de artilharia e outras armas para a Rússia. Fontes da mídia relataram esta semana, citando inteligência ucraniana, que Pyongyang também forneceu a Moscou sistemas de foguetes e artilharia de longo alcance. O mais recente movimento de Pyongyang para aproveitar a tecnologia russa provavelmente será o envio de 100 mil tropas. Em contraste, os aliados de Kiev provavelmente irão equipar o exército ucraniano com mais mísseis Storm Shadow, Scalp ou ATACMS.
Além dos Storm Shadow, um dos mísseis